Boa tarde, pessoal. Vamos começar mais uma apresentação do Journal Club, dos alunos do PPGF. Hoje, mais uma vez, com o meu grande amigo Lucas Nicolas, né, Falcão, o conhecido Stark para os íntimos. Ele foi aluno da UERJ, fez graduação aqui na UERJ, professor Nojima, aí fez mestrado na PUC, com a professora Carla, e agora está fazendo doutorado no CBPF. Então, Lucas, você tem aí de 30 a 40 minutos, né? Fica à vontade. Beleza, cara. Valeu, obrigado aí pela apresentação. Boa noite para todo mundo, né? Como o, o João já falou, meu nome é Lucas, eu fiz graduação na UERJ, tenho doutorado agora no CBPF, onde eu trabalho exatamente com física de partículas na colaboração do LHCb. E hoje eu vou falar um pouco sobre violação de CP e a física do quark-charme, que foi um tema que eu trabalhei durante o mestrado. Então, eu vou apresentar algumas das coisas que são interessantes nesse tema. Então, eu queria agradecer a todo mundo que está aqui assistindo, a galera da organização do Journal por conseguir manter de pé o trabalho legal durante esse um ano e pouco ainda. Então, aqui eu só estou mostrando qual é a ordem cronológica que eu vou apresentar as coisas, falar um pouco sobre a motivação por trás da área, alguns conceitos básicos que são interessantes, e, enfim, tá, suporte. Bom, vamos lá. Então, primeiro eu queria falar um pouco sobre a utilidade do tema. E na mecânica quântica, a gente sabe que os operadores CP, eles são responsáveis por, entre outras coisas, transformar partícula em antipartícula. E uma das grandes questões da física de partículas é o fato de que partículas, antipartículas, podem se comportar de maneiras diferentes em seus decaimentos. E isso foi observado pela primeira vez em 1964, através de decaimentos de mesons K neutros. E essa foi a primeira vez que foi observado a violação do CP. A violação do CP ela é uma das condições necessárias, mas não suficiente para explicar a assimetria de matéria e antimatéria lá na bariogênese, na criação dos bários. E o modelo padrão ele traz um mecanismo de violação do CP que eu vou explicar daqui a pouco. E a violação do CP ela é mais comum para mesons K e B, mas ela também existe para decaimentos de Charme, que é exatamente o que eu trabalhei. Só que nesse caso de decaimentos de Charme, ela é muito pequena. Ou seja, a gente deveria ver assimetrias, né, diferenças no número de contagens de partículas de antipartícula da ordem de 10 elevado a menos 3. Então é um efeito que realmente é muito pequeno. E agora, em 2019, a violação do CP foi observada pela primeira vez no setor de Charme, mas ainda para decaimentos neutros. Ou seja, ainda não foram observados, não foi observado violação do CP em decaimentos carregados, que é exatamente o caso em que eu trabalho. Então, assim, só para deixar claro, né, como eu tinha falado para a galera antes de começar a apresentação, eu vou apresentar aqui a compreensão teórica do fenômeno, sem entrar muito na parte técnica de análise de dados, porque eu sei que isso é meio chato, né? E eu também não vou apresentar ainda o resultado final do trabalho, porque ainda está no processo de publicação, ainda faltam algumas coisas, né? Então, de certa forma, é mais um panorama geral de algumas coisas. Então, no fundo, eu vou falar sobre o meu trabalho, mas sem mostrar, de fato, um resultado final dele ainda. Bom, então, simplificando aqui, bem conciso, né, a gente sabe que o modelo padrão é o arcabouço teórico que melhor representa o nosso entendimento atual das partículas e dos campos elementares. Ele tem se mostrado uma teoria de bastante sucesso e vem sendo testado ao longo dos anos por diversos experimentos de altas energias e se mostra bastante bem sucedido, né? E ele tem toda essa estrutura aqui com 6 quarks e 6 leptons, né? E suas antipartículas também, claro. E o que é interessante é que essas partículas elas se apresentam em 3 famílias diferentes, onde a diferença entre essas famílias é exatamente a hierarquia de massa. Ela aumenta da primeira para a terceira família. E isso é basicamente o que a gente chama de física de sabores. E a física de sabores ela trata sobre como as interações fracas são capazes de alterar o sabor das partículas. Então, é nesse sentido que a gente diz que as interações fortes eletromagnéticas são universais frente ao sabor das partículas. Ou seja, só a interação fraca que seria capaz de transformar, por exemplo, um quark C em um quark D. E, mais especificamente, isso acontece apenas nas correntes carregadas, que são aquelas mediadas pelos bósons W+-. São essas que trocam sabor. Então, as correntes neutras, mediadas pelo Z0, não trocam de sabor. E, em particular, no setor dos quarks, essa mudança de sabor ela está intimamente ligada com a violação do CP.
E essa violação do CP ela surge a partir da associação dos autoestados livres com os autoestados de interação fraca. Então, por exemplo, se eu digo que se pode transicionar entre esses estados de massa por conta das interações fracas, é pelo fato de que os autoestados das interações fracas não são iguais aos autoestados livres. Então, por conta disso, os autoestados fracos eles são escritos como uma combinação linear dos autoestados livres. Né? Então, o que acontece é que a gente tem, a gente observa a troca de sabores, não só dentro do dubleto, dentro da família, como também entre as famílias, como a gente vê ilustrado nessa figurinha aqui. E essas bases elas se relacionam através da matriz CKM, onde cada elemento dessa matriz ele representa a probabilidade de transição entre quarks. Então, por exemplo, um elemento V ou D, a possibilidade de transição entre os quarks U e D. Então, ela tem toda essa estrutura aqui, 3x3 e unitária. E, por conta disso, a gente pode escrever ela em termos de 4 parâmetros, sendo 3 parâmetros reais e um parâmetro complexo. E é aí que mora toda a violação do CP. Né? É por conta dessa natureza complexa que a matriz de mistura dos quarks vai ser diferente da matriz de mistura dos antiquarks. Então, vou falar de novo porque talvez tenha ficado confuso. É por conta dessa natureza complexa que a matriz de mistura dos quarks não é igual à matriz de mistura dos antiquarks. Talvez isso fique mais claro daqui a pouco, mas quando a gente faz essa conjugação de CP, a gente vai ter matrizes diferentes. Então, no fundo, é essa natureza complexa que é responsável pela violação do CP. Então, como a gente sabe, na mecânica quântica, para existir uma fase, um observável, uma coisa assim, é preciso ter um fenômeno de interferência. Eu vou dar esse exemplo básico aqui para vocês. E como eu falei agora, né, a origem e violação do CP depende desses termos complexos que podem ser traduzidos como amplitudes e fases. E aqui talvez faça sentido essa diferença entre a matriz de mistura dos quarks e dos antiquarks. Porque essas fases elas podem ser de dois tipos, CP par ou CP ímpar. E uma fase CP ímpar é tal que quando a gente faz uma conjugação de CP, ela vai trocar de sinal. Ou seja, ela vai ser diferente para partícula por antipartícula. E uma fase CP par, ela não troca de sinal. Então a gente renomeia essas fases como fases fortes e fracas por conta das relações que ela tem com essas interações. Né? E nesse exemplo aqui, então, eu estou dando um exemplo didático de uma partícula qualquer e o seu CP conjugado, né, partícula representada pelo A e o CP conjugado por A barra, indo a um estado final qualquer F também. Tal que essa partícula e antipartícula vão alcançar esse estado final por meio de dois caminhos, né, representados aqui pelos índices 1 e 2. Então a gente escreve as amplitudes de decaimento dessa forma, onde o ΔI e ΔI são as fases fortes, então elas não trocam de sinal para partícula e para antipartícula, né? E o φ1 e o φ2 são as fases fracas, que trocam de sinal de partícula para antipartícula, certo? E o A1 e o A2 são aquelas amplitudes como eu tinha comentado. E aqui a gente pode definir um observável de assimetria de CP, né? O ACP. Ele é escrito dessa forma, com uma razão da diferença dos módulos quadrados das amplitudes pela soma. Então, uma vez que a gente substitui essas amplitudes aqui dentro do ACP, fica claro que só vai existir um ACP observável, né? Uma coisa que é possível se medir, caso exista um processo de interferência entre esses caminhos que levam ao mesmo estado final, de forma que eles tenham fases fortes e fases fracas diferentes. Então, a partir desse fenômeno de interferência que a gente tem uma coisa possível de ser medida. Então, especificamente no caso do meu trabalho, o que a gente fez era estudar um decaimento, ainda está sendo, na verdade, né? Estudar um decaimento de um meson D, que contém um quark charme, né? Por isso que é setor charmoso, que a gente chama. E, no nosso caso, é um decaimento em 3 corpos. Ou seja, uma desintegração que vai em 3 corpos. E a vantagem do decaimento em 3 corpos é que um decaimento em 3 corpos possui um espaço de fase. E através do Dalitz plot, que é a representação gráfica do espaço de fase do decaimento, a gente tem acesso aos sinais de violação de CP. Né? A gente consegue enxergar as assimetrias localmente, enxergar visualmente mesmo. Né? E a gente pode enxergar essas assimetrias locais que eventualmente podem até ser maiores do que a assimetria total. Né? Então, primeiro eu queria explicar um pouco o que é o Dalitz plot. Né? E como eu tinha falado, nesse caso é um decaimento de 3 corpos,
onde dois desses corpos, como a gente vai ver no próximo slide, dois desses corpos têm cargas opostas, e geralmente eles vêm de um estado ressonante intermediário, que a gente chama de ressonância. Então, o que se tem na prática são dois casos. É o caso do decaimento não ressonante e o decaimento ressonante. O decaimento não ressonante é aquele em que a partícula-mãe decai direto, produzindo as 3 partículas do estado final. E outro caso é em que primeiro a partícula-mãe decai em 2 corpos, sendo uma partícula do estado final e outra uma ressonância. Depois essa partícula decai nas últimas 2, através de interações fortes, formando o estado final da mesma forma que o outro caso. Então, de alguma maneira, o que a gente pretende, né, o que é importante para o nosso estudo, é escrever a amplitude total de decaimento via uma ressonância também, porque a gente vai ver daqui a pouco que estados ressonantes são muito influentes, né, nos decaimentos. Então, de certa forma, o que acontece? A gente tem uma cinemática desse decaimento que está sendo representada por esse plot bidimensional com 2 variáveis independentes, a partir de conservação de energia, momento, enfim, faz uma redução até 2 variáveis independentes. Se a gente escolhe que essas variáveis independentes como sendo as massas invariantes quadradas, S12 e S13 nesse caso, escritos dessa forma, de P1, P2, P3, são os momentos das partículas, a gente vê que isso passa a ser um fator, aqui que eu deixei em verde, um fator constante, né? E esse fator é o que contém a informação sobre a cinemática do decaimento. Ele está multiplicando esse fator em azul aqui, que é o módulo quadrado da amplitude, que vai conter informação sobre a dinâmica do decaimento. Então, como essas ressonâncias vão poder eventualmente interagir, né, por assim dizer. Então, o que isso quer dizer é que o Dalitz plot ele é o espaço de fase, representação do espaço de fase, da onde é possível a gente ler tanto a dinâmica quanto a cinemática do decaimento. Isso é bem interessante, né? Então, ele é um gráfico que é preenchido de pontos, onde cada ponto vai representar um processo que pode ter acontecido. Então, caso a gente tenha um número muito grande de eventos nesse gráfico, ele vai apresentar regiões mais densas de pontos, né? E a partir disso vai ser possível a gente ler algumas características das ressonâncias, algumas assinaturas desses estados ressonantes, né? Um padrão de interferência, enfim, algumas coisas, né? De certa forma é como se fosse enxergar a mecânica quântica ali a olho nu, né? Então aqui eu estou mostrando para vocês o Dalitz plot de um dos canais que eu trabalhei, né? É o D+ em KKP, né? Como eu tinha comentado, 2 partículas de carga oposta e uma de mesma carga. E isso aqui é o Dalitz plot do RAM1. Eu não estou mostrando, então, para quem não sabe, o RAM1 foi a tomada de dados entre 2010 e 2012 lá no CERN. Os eventos que eu estou trabalhando são os eventos do RAM2, de 2015 a 2018. Mas, enfim, não estou mostrando eles aqui ainda. Então, fica muito claro que como a produção de ressonâncias é uma coisa muito preponderante, muito influente na construção desse espaço de fase, né? A gente tem uma porção de possibilidades de ressonâncias que vão produzir esse Dalitz plot, que é super rico em estruturas, né? E aqui do lado eu estou mostrando essas ressonâncias individualmente, que compõem esse espaço de fase aqui, né? Só para a gente ter uma ideia de qual é o lugar que elas ocupam quando elas estão sozinhas. E como eu disse, né, esse gráfico ele é um gráfico de massa quadrada. Então, por exemplo, uma das coisas que é possível se ler desse gráfico, né, se eu tenho uma ressonância como esse K892 aqui, que tem a massa por volta de 0,8 MeV, como é um plot de massa quadrada, a gente espera que ele... Desculpa, 0,9 MeV, tá? Como um plot de massa quadrada, a gente espera que ele apareça por volta de 0,8, como a gente vê aqui. Então, é uma das coisas que é interessante de ver. E outra coisa também, que é curiosa, é que quando essas ressonâncias elas estão sozinhas, como a gente vê nesse caso de cá, existe uma densidade de pontos que elas ocupam que é bem definida, de certa forma, né? Mas quando elas todas são colocadas juntas, que é o caso real, né? Só para, talvez, quem esteja se perguntando como é que eu fiz para separar elas aqui, através de simulação, isso aqui são dados reais. Então, quando elas são colocadas todas juntas, que é efetivamente a realidade, elas acabam por poder interferir construtivamente e destrutivamente. Então, o que a gente está vendo aqui, para quem talvez não esteja entendendo esse gráfico, isso aqui é uma escala de cor onde quanto mais escuro, maior a quantidade de eventos, né? Então, aqui está a parte bem branquinha, significa que tem poucos eventos. Então, possivelmente,
foi um processo de interferência destrutiva aqui entre o kappa e o K892. E é interessante ver também, quase que eu me esqueço de falar, que além da massa, dá para ler, é possível se ler também o spin da ressonância. Então, quando, por exemplo, eu tenho uma ressonância escalar, né, de spin zero, como é o caso do K1430, ele ocupa o Dulles Spot dessa forma, como uma única banda. Aqui é a mesma coisa para o kappa. Né? E caso seja uma ressonância vetorial, como o caso do K estrela 892 ou do Φ, né, que está bem fininho, mas ele está bem aqui embaixo, para quem não estiver enxergando, é uma ressonância vetorial, spin 1, então ocupa o Dulles Spot dessa forma. Uma das coisas também que são possíveis de se ler do Dulles Plot. Então, a ideia é olhar o Dulles Plot, para ser bem claro, de partícula de antipartícula, ou seja, de D+, que vai em K-, K+, Φ+, e de D-, que vai em K+, K-, Π-. E comparar essas duas coisas, né? E ver se existe uma preponderância entre elas. E a gente vai poder fazer isso olhando as regiões, as diferentes regiões dentro do Dulles Plot. Então, o que a gente faz é quadricular esse espaço de fase, né? O que a gente chama tecnicamente de binar, a gente faz uma binagem, de forma a separar ele em pequenas regiões, como a gente vai ver daqui a pouco. E a partir daí eu faço a contagem do número de eventos para cada partícula, para partícula, para antipartícula, dentro de cada quadrado, e vejo se existe alguma preponderância de um em relação a outro. Né? Então, vou explicar um pouco sobre isso. Deixa eu beber uma aguinha aqui rapidinho. Só por curiosidade, né? Esse foi um dos canais que eu estava trabalhando, né? D+, em KKP, e um dos outros canais era o D+, em 3π, enfim. São várias possibilidades que a gente estuda ao mesmo tempo, né? Bom, então nesse método a gente procura por anisotropias ao longo do espaço de fase das partículas. A gente faz isso através do Mirandize. O Mirandize é uma técnica que ela faz a comparação do espaço de fase, como eu comentei, de partícula, e diz a diferença entre elas localmente. Então a gente faz isso calculando a significância estatística dessa diferença dentro de cada quadradinho. Então, para simplificar, eu pego o Dulles Plot, pego o espaço de fase, divido ele em pequenos quadrados, como a gente vê, posso gradear, né? E dentro de cada quadradinho desse, eu vejo quanto eu tenho de D+, né? Quanto eu tenho de partícula e quanto eu tenho de antipartícula. E divido pelo erro. E é isso que a gente chama de significância estatística, ou, mais para simplificar, o SCP. Né? Que aqui eu estou escrevendo dessa forma, é como o número de eventos de partícula e antipartícula dentro de cada bin. Né? Onde esse I aqui, esse índice, está fazendo referência a cada bin. Né? E isso tudo é dividido, se vocês repararem, tem um fator alfa aqui. Eu não vou explicar muito ele aqui, porque ficaria muito confuso, mas o alfa é escrito dessa forma, como o número total de partículas é dividido pelo número total de antipartículas, total do espaço de fase. E a ideia do alfa, ele é um fator de correção, de certa forma. Né? A ideia dele é remover qualquer simetria global como de detecção, de produção, que, por exemplo, pode estar... que não dependa do espaço de fase também, claro, que pode estar alterando o que a gente vê. Ou seja, né, o fenômeno de violação do CP ele não pode depender dos detectores, por exemplo. Ele não pode depender de como a gente o está enxergando. Né? Então, o papel do alfa é esse também, de corrigir eventuais problemas que a gente pode ter tido com a detecção. Então, uma vez que a gente corrija por alfa, caso não existam assimetrias locais, como a gente vai ver daqui a pouco, as superfícies do espaço de fase que a gente vai estar comparando, de partícula a partícula, eles vão ser diferentes só devido à flutuação estatística. Então, uma maneira de treinar o olhar, de certa forma, que é muito do que a gente tenta observar, é aqui. Eu estou mostrando para vocês um caso em que não tem violação de CP. Né? Então, fica claro, por que a gente sabe que não tem violação de CP? Porque os quadrados azuis e vermelhos eles estão misturados. Né? Não existem assimetrias locais bem definidas. Né? Já nesse segundo caso aqui, os quadrados azuis e vermelhos eles estão bem localizados. Né? Então, existe uma simetria local, né? Bem localizada. Só para esclarecer aqui, o excesso de
cor azul significa excesso de D+, né, de partícula, e o excesso de vermelho significa que você tem mais D-. E uma coisa interessante também é que a partir do cálculo desse SCP, né, a gente calcula o SCP para cada um desses quadradinhos, e a partir disso é possível a gente fazer uma distribuição desses SCPs. Então, uma vez que que a distribuição desses SCPs não tem o comportamento gaussiano, vai ser um indício de que não existe violação de CP nesse estudo, né? Então, caso o comportamento seja diferente do gaussiano, como a gente vê nesse caso aqui, é um indício de violação de CP também. E além desses critérios visuais, de certa forma, né, a partir dessa distribuição de SCP, o que a gente faz é um teste de Q quadrado. E esse teste de Q quadrado ele possui um p-value associado. E o papel que o p-value tem é de medir o grau de confiança que a gente tem de que o Dalitz plot, né, de partículas são estatisticamente compatíveis, né, compatíveis ou não. Eles podem ser diferentes. Então, o que a gente faz aqui é considerar a observação de violação do CP caso a gente tenha um p-value que seja menor que 3 vezes 10 elevado a menos 7. Então, só para esclarecer isso, talvez eventualmente vocês já tenham visto algum paper ou qualquer coisa assim, dizendo, essa análise foi feita de tal forma que a gente tem 3 sigmas de confiança. 3 sigmas de confiança, né? Assim que a gente fala. Para a física de partículas, 3 sigmas significa uma forte evidência, né? E 5 sigmas, que é exatamente o caso que a gente está considerando, passa a ser uma descoberta científica efetivamente, né? Então, só para ter uma ideia, um nível de confiança de 5 sigmas significa a gente ver um evento para cada 3 milhões de eventos que não daria aquele resultado que a gente está observando, né? Então, seria 1 em 3 milhões que não daria o que a gente está observando. É um nível de confiança bem alto. Bom, então, como a gente quer fazer a comparação das superfícies binadas de Dalitz plot, né, do espaço de fase, a gente vai dividir esses bins de alguma maneira diferente. A gente viu aqui nesse caso anterior, que essa maneira aqui com muitos bins. Nesse caso aqui eu estou mostrando outros tipos de binagem também. E aqui a binagem uniforme e física. Acabei de ver que eu botei uma mais aqui que eu não estou nem apresentando, mas enfim, não importa. E a binagem uniforme é tal que a gente divide o Dalitz plot em quadrados, em bins de mesmo tamanho, sem um critério muito maior do que esse. E uma binagem física é tal que a gente usa o conhecimento prévio do decaimento, da física do decaimento, para construir a binagem. Por quê? A gente já sabe onde é que estão localizadas as estruturas desse decaimento, né? Então, onde está mais amarelo é que tem mais evento. Se tem mais evento, a possibilidade de a gente ver alguma coisa acontecendo é maior. Então, a gente privilegia essas regiões para tentar observar alguma coisa, né? Mas o que é interessante é que a ideia de se ter binagens diferentes é que a gente fique isento de observar a violação do CP com uma coisa ou com outra, né? De forma que a gente não fique refém de nada, né? Então, ter estratégias diferentes é sempre uma coisa interessante para a gente observar a coisa de vários pontos de vista, o fenômeno de vários pontos de vista. Bom, então, para finalizar, né, não sei se eu falei bastante, deve ter dado uns 20 e poucos minutos aí, a gente viu que existe a previsão de violação do CP pelo modelo padrão, através da matriz CKM, e por conta da diferença entre as matrizes de mistura de quark e de antiquark serem diferentes, né, é que é possível ter a violação do CP. E essa violação do CP ela só vai se tornar observável caso existam caminhos, né, existam partículas e antipartículas que levem ao mesmo caminho final e que possuam fases fortes e fases fracas diferentes, né? Então a gente procura por assimetrias locais ao longo do espaço de fase, de forma a identificar onde pode ter mais partícula do que antipartícula e aí de fato observar o fenômeno ou não. Bom, acho que é isso. Espero que tenha dado para entender alguma coisa. Sei que talvez não tenha um amarrado final, porque eu não estou apresentando um resultado final ainda. E eu espero que daqui a alguns meses, com o resultado final do paper publicado, eu possa vir aqui apresentar o paper e, quem sabe, aí com a primeira observação de violação do CP em canais carregados, que vai ser
vai ser bem legal. Enfim, é isso. Obrigado, espero que não tenha sido chato. Valeu, Stark. Parabéns aí pela apresentação. Então, pessoal, quem tiver alguma dúvida, né, ou até alguma pergunta para o Stark, o Lucas Nicolas, perdão, pode abrir o microfone e falar. Pode abrir o microfone e falar aí que provavelmente eu não vou saber responder. Mas volta lá no seu gráfico que eu tenho não é uma dúvida, né? É mais uma curiosidade que eu não entendo muito desses dados. Eu queria que você me explicasse. Não, no gráfico que tem que você está analisando, né? Isso, esse aí. Você tem umas estrelinhas, né? E o morrinho em vermelho. Você saberia explicar a diferença entre... Não sei se eu entendi. O que... Ó, então, eu acho que você tá falando tem 4 gráficos na parte de baixo. Isso. Eu acho que tá falando do fit e dos pontos, ô Lucas. Exatamente, é o que o Marcelo falou. Esses pontinhos aqui, eles são aglomerados dos cálculos dos SCPs, sacou, Bigode? Então, eu pego, faço uma binagem daqui dos pontos e ploto eles. E a partir disso eu faço um fit, né, como o Marcelo comentou. Caso eu não tenha violação de CP, eu vou observar um comportamento gaussiano, como a gente vê nesse caso aqui. E caso eu tenha observação de CP, de violação de CP, eu tenho uma coisa como esse tipo aqui, em que não fica complicado você fazer um fit gaussiano aqui, porque assim, claramente não é uma gaussiana, entendeu? Então, entendi. É isso. Cada estrelinha dessa aqui equivale a um aglomerado de bins aqui, entendeu? Que nem a gente faz lá em FG, que, por exemplo, tantas pessoas têm... da sala tem entre 20 e 23 anos, aí você coloca lá uma barrinha, sacou? Tantas pessoas, aí outra barrinha do lado. Tantas pessoas têm entre 24 e 26, enfim. Mais ou menos. Entendi. Aí um exemplo, nesse caso aí já é no caso do canal carregado, né? Isso, exatamente. Tudo que eu mostrei aqui foi de canal carregado, isso. Porque o canal neutro, a gente não tá trabalhando com ele. Inclusive já foi observado. Sacou? Entendi. Então, tipo, havendo uma violação de CP, né, um fit, né, possível, né, por exemplo, no seu trabalho seria esse, né, da parte de baixo. Isso, seria basicamente isso. É claro, assim, tem um monte de outras coisas que envolve que é chato explicar, né? Você tem que o canal de controle, enfim. Aqui eu estou tentando mais mostrar o grosso do que é feito, do conceito de como a gente faz para procurar, sacou? Mas aí, tipo, eventualmente a gente tem problema, porque às vezes o background, por exemplo, às vezes você tem um conjunto de dados que é muito sujo, tem muito background, então você tem todo um rolê para você melhorar os seus eventos, você ter uma coisa mais limpa e tal. Uma coisa que é importante, que talvez vocês estejam se perguntando, tá, mas, ô Lucas, se você está observando aqui, você está dizendo que você está observando violação de CP aqui, nesse quadrado. Eu estou dizendo isso. Bom, beleza, então você está observando violação de CP. Mas só que esses eventos que eu estou mostrando aqui não são dos dados de verdade. Isso aqui são de simulações. Entende? Então, os dados de verdade ainda estão no processo de abrir, né? Como é que foi complicado explicar isso, mas ainda está no processo de analisar. Então a gente faz meio que uma análise a priori com simulação. Entendeu? Entendi. Você está falando que os dados eles estão blinded para... Exatamente, isso aí. Tá. Era até sobre essa que eu iria perguntar, porque quais são os eventos, qual é o comportamento que você espera para o sinal, né? Quais são os processos de que você simulou para o sinal e quais são os backgrounds que imitam esse sinal? Então, essa pergunta é boa, né? Para a gente ter uma imitação do sinal, a gente faz um fit, né? Um fit de modelo isobárico. Eu não coloquei isso aqui porque seria muito extenso, ninguém provavelmente entenderia nada, mas é um fit tal que a gente, para quem não sabe o que é fit, é quando a gente faz um ajuste de um modelo matemático aos dados. Né? A gente faz um ajuste de modelo matemático aos dados de forma que esse modelo matemático passe a representar os dados, né? Então, o nosso sinal ele é um ajuste de modelo matemático, um ajuste de modelo isobárico, que a gente chama. Não sei se deu para entender mais ou menos, Macedo, mas é a partir de um fit, sacou? Você que entende da área, você vai entender a partir de um fit. A gente faz um fit dos dados e pega os parâmetros desse fit e meio que taca num simulador, né? Que a gente faz também. A gente pega esse simulador, bota os parâmetros e reproduz os eventos, sacou? Alô?
Alô? Tá me ouvindo? Eita. Eu tô ouvindo, acho que tá o Matheus caiu. Ah, é? O Marcelo caiu, então. Tá. Enquanto ele volta, não sei se ele vai voltar. Ele tá Volta aí dois slides que eu fiquei também com dúvida numa uma coisa que eu não sei se você falou, porque na hora a transmissão começou a falhar pra mim. minha Que você, internet tá muito ruim, cara. não, acho que é a Falar. minha que apareceu aqui né, que sua A minha também internet tá. está instável e tal. Mas Mas fala. enfim, são problemas da Da quarentena. vida. É. Aí tá dizendo que, tipo, que é um decaimento suprimido por cabibo. Não sei se é isso que se fala. O que seria esse Isso. cabibo? Cara, isso aqui é uma coisa que eu também resolvi não colocar aqui, porque, inclusive, eu tinha que ter tirado, né? Tinha uma coisa que eu tinha que ter tirado, eu acabei esquecendo, porque eu acabei fazendo, reaproveitando, por exemplo, isso aqui, não tô mostrando adaptativa, nada aqui, enfim, acaba confundindo vocês, me desculpa. Mas isso aqui, cara, é uma... Como é que a gente faz? Na matriz CKM, existem os decaimentos, e dependendo do que tipo de decaimento ele for, ele é suprimido por cabibo, ou ele é favorecido por cabibo, ou ele é duplamente suprimido por cabibo. Dentro do modelo padrão, dentro do modelo padrão, vamos deixar claro isso, por setor de charme, a gente só vai observar a violação de CP para decaimentos que são suprimidos por cabibo. Aí a sua pergunta tá, mas por quê? Porque especificamente esse tipo de decaimento, ele proporciona isso aqui, que é caminhos de uma partícula de partícula que levam ao mesmo estado final e que possuam essas fases fortes e fases fracas diferentes. Sacou? Então é por isso que um decaimento suprimido por cabibo ele é importante, digamos assim. E aí isso tem a ver com aquela matriz de cabibo que você deve ter visto em algum momento na sua vida. Enfim, acho que você deve ter visto. Não sei. Uhum. Sim. Mas, sacou? Enfim, é por isso que o decaimento é suprimido por cabibo. Inclusive, o outro canal que eu trabalho também é um decaimento suprimido por cabibo. Mas existem estudos, né, que aí passam a ser de física, além do modelo padrão, né, por setor de charme, de procura de violação de CP em decaimentos que não são suprimidos por cabibo. Aí seria uma evidência, né, dependendo do que se observasse, de física, além do modelo padrão. Entendi. Então é meio que uma maneira de filtrar, né? Isso, exatamente, porque, cara, a gente tem analisando. uma infinidade de decaimentos. A gente seleciona alguma coisa que tenha respaldo, né, no modelo padrão, porque, enfim, a gente sabe que funciona bem. Então é uma maneira de filtrar. Aí o que acontece? Com os outros canais, ou a gente procura física ali no modelo padrão, ou a gente usa os outros canais como canal de controle, sacou? Essa pode ser uma pergunta. Tá, e o que faz com o resto dos dados lá de um outro decaimento qualquer? A gente usa como canal de controle, usa para fazer algum teste, usa para estudar background, né, estudar, enfim, sacou? Entendi, sim. Bem, minhas dúvidas eram essas, né? Valeu, cara, obrigado. Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Você sabe se existe previsão teórica para o decaimento carregado, para esse canal carregado? Sim. Porque eu lembro que para o canal neutro tinha problema na conta e tipo a conta é difícil por causa dos efeitos não perturbativos e o pessoal só conseguia ter a ordem de grandeza. E aí por causa disso eles nem usavam para medir CKM, eles usavam para tentar achar a física além do modelo padrão. Eu queria saber se no canal carregado é mais como a física do B-meson, que você consegue ter uma previsão mais robusta, ou se você sabe a ordem de grandeza e é um pouco mais difícil de... Ok. Tipo, sim, existe a previsão teórica. Até agora, só foi observado a violação de CP em canais neutros, como eu tinha comentado, e isso por conta do tipo de decaimento, do tipo de violação de CP, porque existem alguns tipos de violação de CP, né? Quando a gente chama de violação de CP direta, violação de CP indireta, isso tem a ver com o fato do canal ser carregado ou não, sacou? Então existe sim a previsão e é dessa ordem de 10 elevado a menos 3. Então é uma coisa bem pequena, né? Como eu tinha comentado lá no início, a violação do CP é mais comum para mesons B e mesons K, que é onde já foi observado, sacou? Mas também existe essa pequena possibilidade nos canais de charme também, sacou? Mas... deixa eu pensar...
a expectativa de violação de CP para o canal carregado é a mesma do canal neutro? Do tamanho da violação de CP? Você quer saber quantidade, né? Cara, eu não sei te dizer exatamente, porque eu nunca estudei canal neutro nenhum. Mas pelo que eu me entendo, não. O canal carregado é mais difícil de ver. Sacou? Mas tem algumas possibilidades, né? Isso, enfim, tem muita gente que estuda de outras maneiras a violação de CP, que não seja. Porque aqui, fica claro, né? A gente está propondo uma busca de violação de CP através da observação dele por conta do espaço de fase, né? Decaimento em 3 corpos também e tal. O decaimento, por exemplo, que foi observado que é neutro, né? Decaimentos neutros, era decaimento em 2 corpos só. Sim, então, 3 corpos vai ser sempre mais suprimido. Exatamente, Exatamente. Então o problema é só a quantidade de evento, então, para pegar. Assim, apesar de que a gente tem muitos eventos, sacou? Tipo assim, esse canal, o KKP, que a gente trabalha, tipo assim, veio, quando eu tava puro, ele tinha quase 500 milhões de eventos, sacou? Agora, depois de limpar, fazer todo o processo de tratamento estatístico, enfim, de dados, você tem cerca de 100 milhões. Enfim, para partícula, mas é isso. Entendi, obrigado. Valeu, cara, obrigado pela pergunta. Ô, Lucas. Pode falar. Me tira uma dúvida aqui também a respeito dessas possíveis previsões, porque no grupo... Tu ouviu tu tinha perguntado alguma coisa, não sei se tu conseguiu ouvir tudo porque tu ficou sem internet. Mas enfim, se quiser pode continuar. Cara, não, caiu de repente. Não, mas depois eu assisto no YouTube. Pode falar. Só para não tomar muito tempo. Porque assim, como eu trabalho no CMS, a gente diz que quando tem uma descoberta, né, que está no limite aí de 2 sigmas, a gente vê um desvio, né, um deslocamento naquele famoso Brazilian Plot da razão entre as seções de choque. E aí a gente vê o que a simulação previu e o que a gente consegue encontrar com os resultados esperados fazendo o unblind da região de sinal para os dados. Dos dados. Como que é feito isso para vocês? Vocês fazem tipo porque isso para mim eu chego como se fosse um mapeamento. Vocês sobrepõem os resultados do background, do sinal e também dos dados e ver se há uma correlação, porque a gente meio que, usando os histogramas, né, a gente precisa ver aquele empilhamento, né? Eu sei qual é, eu já vi. Agora, como que é nesse caso aí para o de vocês? Então, quando a gente tá... Aqui, o que eu estou mostrando para vocês é tudo coisa de simulação, né? Que está, de certa forma, dando um certo prognóstico do que a gente pode ver, né? Como se fosse isso. Mas quando a gente está trabalhando efetivamente com os dados, né? Porque é o processo de blinded, como você falou, né? Para quem não entende isso, galera, primeiro, as coisas geralmente, não posso dizer geralmente, né? Mas pelo que eu entendo, primeiro você trabalha com os dados, digamos, unblinded, quando você ainda não pode ter acesso a tudo que você precisa, sacou? Então depois, né, tô explicando isso para quem não entende, né? Obviamente o Macedo tá cansado de saber disso. Se quiser, tu pode até me cortar, cara, me explicar melhor do que eu. Mas eu quero dizer que você precisa passar por um processo em que você vai fazer todo o seu estudo sem efetivamente olhar tudo que você precisa dos dados. Então você precisa fazer todo um estudo de background, o estudo de tudo que envolve o seu fenômeno, para depois você ter efetivamente acesso aos dados, acesso a uma parte dos dados. Então você acaba trabalhando com os dados, mas uma parte dele meio que fica escondido. Então depois de você passar por uma sabatina grande, blá blá blá, a galera te perguntando 200 vezes o que você faz, testa isso, testa aquilo, blá blá, vai e volta, os caras falam, beleza, né? Parece que de fato você está isento, como se fosse isso, né? Parece que de fato você está isento, não existe nenhuma tendência, não existe nenhum bias. Então vamos abrir os dados e vamos ver se a gente observa o fenômeno ou não. Então, Macedo, o que você está perguntando, se eu entendi direito, é como é que a gente faz essas coisas. Quando a gente está trabalhando com os dados, de fato, a simulação ela passa a ter um papel secundário, né? Porque agora, uma vez que a gente tem acesso aos dados, a gente vai usar aquilo porque é aquilo que é a realidade, né? Apesar da simulação simular muito bem os dados reais e tal, mas o que conta mesmo
são os dados de verdade, sacou? Então não sei se eu entendi direito a tua pergunta, mas quando para o caso do CMS, pelo que você explicou, você faz uma sobreposição, né, de empilhamento, como você disse, de background, de sinal, enfim, da maneira como você falou. No nosso caso não, já é diretamente com os dados, onde os dados eles já contemplam isso, né? Os dados aqui estão contemplando eventos, background, tudo que já é real, sacou? Posso acrescentar uma coisa? Pode, claro. Só para dar uma visão, e esse plot aí pode ajudar um pouco a esclarecer. Quando o Lucas ele faz a análise dele, ele está fazendo o que ele chama de teste de sensibilidade. Ou seja, ele está querendo verificar se ele consegue visualizar, obter, né, violação de CP através de simulações, para ele ter uma ideia, né, de quando ele for olhar nos dados, se ele vai conseguir enxergar, né? Então, o que ele faz normalmente é gerar modelos próximos da cara dos dados que ele tem, né, do canal que ele quer verificar se tem violação de CP. E as amplitudes, que são essas ressonâncias, por exemplo, essas ressonâncias que estão aí nesse slide, que possuem nesse modelo dele, elas são ligeiramente variadas entre duas delas, os parâmetros, a fase entre duas delas, para poder verificar se, por exemplo, se eu gerar 100 milhões de eventos e dar um label para ele falando que ele é D+, e gerar mais 100 milhões de eventos e dando um label para ele falando que é D-, por exemplo. E só que na segunda amostra eu gerar com uma pequena diferença de fase e fazer esse gráfico da SCP, que é aquele gráfico azul e vermelho dele, se eu enxergo algum tipo de assimetria local, global, etc. Então, o que ele faz é um estudo de sensibilidade. Ele está querendo tatear, né, ter uma ideia, através de simulações, qual é o terreno que ele está pisando, para poder, quando ele ter um método preciso para verificar se há realmente violação de CP, ele passar pela comissão, ser aprovado o método em si, e aí sim ele olhar diretamente os dados. Então, esse estudo de violação de CP, na verdade, passa de um experimento de contagem, né? No início, a gente usa um modelo mais para a gente ter essa intuição, mas depois vai ser pura e unicamente utilizando os dados. Acho que era só isso. Só mais uma última pergunta, para não estender muito. Quais são Você faz algum corte de qualidade, algum corte de geometria do seu detector? Como que se faz? Usa algum trigger? Sim, cara. É o que a gente chama de eficiência, talvez é isso que você está querendo perguntar, né? Para as simulações, a gente precisa considerar a eficiência dos detectores. Então, é preciso fazer um corte de qualidade, que eu acho que é isso que você está querendo dizer, né? Uma avaliação, de certa forma, do quão bom são os detectores ou não, né? É isso que você está perguntando? Não, eu tô falando um corte tipo na pseudo-rapidez ou Sim. no PT, algo desse tipo, entendeu? Então, não sei se você está perguntando sobre as variáveis de análise em si, isso quer dizer? Assim, essa parte da pseudo-rapidez, eu sei que é feito, mas eu não entendo disso, né? Essa parte eu não trabalhei com isso. Mas você está falando sobre analisar as variáveis em si, como o PT ou PT2. Isso mesmo, isso, Claro, exatamente. Sim, é porque eu não quis mostrar essa parte de análise aqui, sacou? Porque eu sei que isso é chato, você vai ficar vendo histograma, tipo, cara, o que quer dizer cada variável, PT sum, doca, não sei o que, mas eu vou olhar, porra, que saco isso, não entendi nada, entendeu? Aí eu resolvi tirar isso para simplificar, tentar explicar uma coisa um pouco mais... Mas esses cortes são altos nas variáveis, são baixos? Ou você espera uma distribuição de PT alto para esse decaimento? Como que são? Então, isso vai depender de como vão ser os cortes, vai depender um pouco dos dados em si, né? Por exemplo, um dos canais que eu trabalho, a gente usa o TMVA, talvez você tenha ouvido falar, que é
uma análise multivariada, né? Que usa Aham. rede neural e tal, blá blá blá. Então faz a coisa de forma mais eficiente do que a gente. Sacou? Uhum. Ah, não tá, ok, tá bom. Cara, só uma coisa, né? O José, tipo assim, o canal dele, ele tem que ser. Quando ele pega os eventos lá no Bookkeeping, né? Onde a gente pega os dados do LHCP para poder fazer análise, os dados eles não estão limpinhos, ele não tem um sinal lá tão limpo, né? Para poder começar a fazer uma análise. Então existe um processo, né, de aplicar um conjunto de cortes que vão levar em consideração N aspectos. Um deles é, por exemplo, remover alguns backgrounds que podem estar ali, que pode ser removidos simplesmente aplicando um corte em uma das variáveis da mãe, da partícula que decai, ou na variável das filhas. Existem também cortes que vão levar em consideração a identificação das partículas dele no estado final, e isso faz tirar muito, faz diminuir bastante do background dele, por exemplo. Aqui ele tem o D mais em KKP. Esse pion aí pode ser mal identificado como um cal e eu tenho um background no meio da minha amostra de D mais em KKK. E aí isso adiciona uma coisa que não é sinal e que vai me atrapalhar vai atrapalhar na análise dele, né? Então, ele pode aplicar um corte de eficiência de PID para certificar que aquele pion da terceira partícula é realmente o pion. Então, você tem um corte que está relacionado com a identificação de partículas. E assim vai. Existem outros cortes também que estão relacionados com outras coisas que são eficiências que a gente encontra nas diferentes etapas de construção do nosso evento. Entendeu? Não é muito diferente do que ocorre no CMS, né, mas tem algumas coisas do LHCb que são bem características, né? Eu não sei nem como que é o sistema de identificação de partículas do CMS, mas com certeza, se eu não me engano, ele é ele é bem diferente, né, do LHCb. Eu também não sei, foi exatamente isso que eu estava perguntando para ver se tinha algum paralelo, né, com que eu entendo, mas tá ok. Pessoal, mais alguma dúvida pro Lucas? Eu queria falar uma coisa pro Lucas, eu não é exatamente uma dúvida, mas só queria parabenizar ele pela apresentação, que foi muito bacana, assim, interessante essa área de violação CP e muito interessante, assim, gostei bastante do método de apresentação, eu só queria mesmo deixar esse comentário aí. Valeu, cara. Não, mas foi bem legal mesmo que você deixou de uma forma bem clara, assim, para um leigo da área, para um leigo que não é da área, né? Mas ficou legal, parabéns, Lucas. Valeu, gente. A ideia era essa mesmo. Bem, eu vou parar a gravação, né? E agradecer mais uma vez o Lucas, né, pela apresentação dele e combinar com vocês na semana que vem, né, para mais uma apresentação, se não me engano, é do Natan. Do Natal. Então, pessoal, boa noite e até semana que vem. Valeu, galera. Até mais. Obrigado aí. Até a próxima.